Graças a Deus. É bom estarmos juntos, amém? É muito bom. Mais uma vez, bem-vindos a todos que nos visitam. Venham mais vezes. Vamos juntos falar das coisas de Deus hoje, amém? Então, tinha me organizado de outra maneira, mas vai ser assim. Vai dar certo. Muito bem, graças a Deus. Ok. Bom, eu penso que se eu perguntar aqui quantos estão a passar por um momento difícil, vou ver muitas mãos, ou não? Quantos estão a passar por um momento difícil? Alguma coisa difícil? Muitas mãos, isso, está bem. E quantos têm encontrado, durante os últimos dias, uma vitória, uma conquista? Alguém? Muito bom, foram mais mãos, que bom. Eu acho que da primeira vez as pessoas ficaram um pouco tímidas, né? Mas celebrar vitórias é sempre bom, não é? No meio da adversidade, das dificuldades, felizmente, é normal, não é? Às vezes não, mas é normal haver aqui uma vitória, uma conquista, alguma coisa que nos ajuda a perseverar no meio das dificuldades, das tribulações, não é verdade? E quando falamos em vitórias, quando falamos em conquistas, isso devia implicar sempre gratidão. Devia, pelo menos devia. Não sei se implica sempre, mas quando há uma conquista, quando há uma vitória, olha, mesmo uma pessoa que não crê em Deus, ela devia agradecer pelo menos a si própria, não é? Porque eu sou o craque, não é? Sou capaz de conseguir. Então, a vitória, a conquista implica normalmente gratidão, alguma coisa, alguma situação, uma oportunidade que tivemos, não é? A saúde que não nos faltou, uma série de coisas, não é? Que podem ser motivo da nossa gratidão. E, obviamente, quando conhecemos a Deus, então devemos estar sempre gratos a Deus por cada vitória, cada conquista, grande ou pequena que seja, né? Seja o final de uma partida de desporto que nós ganhamos, ei, que bom, não é? Ou uma grande conquista, uma mudança profissional, um concurso que nós passamos, ou mesmo um novo estágio, vamos dizer assim, na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus. Tudo isso são motivos de celebração, de alegria e de gratidão. E quando nós falamos em gratidão a Deus, então a nossa gratidão a Deus torna-se uma adoração, né? Adoramos a Deus, demonstramos a nossa gratidão, louvamo-lo, agradecendo a Deus por quem Ele é, ou pelo que Ele fez, ou pelo que Ele nos deixou fazer, nos capacitou a fazer. É um episódio na vida de Jesus que é narrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aparece lá, e também vai aparecer novamente na primeira aos Coríntios. E em todas essas versões, todas estas abordagens do mesmo tema, do mesmo acontecimento, aparece a palavra "e tendo dado graças". E tendo dado graças. E é Jesus que deu graças nessa altura, tendo dado graças. Curiosamente, não sei quantos aqui sabem, talvez será novidade para alguns, lá no grego, a língua na qual isto foi escrito, dar graças é o verbo eucaristeo. Eucaristeo. De onde vem a palavra? Eucaristia. Então a palavra Eucaristia não é uma palavra errada, é uma palavra bíblica. Significa dar graças, né? É um momento de dar graças. Pena é que muitas vezes não é sabido e nem usado dessa forma, né? É usado de muitas outras formas, que aqui não interessa falar, mas o sentido da palavra é esse, é dar graças. Eu queria ler convosco uma dessas narrativas que está em 1 Coríntios 11, versículos 23 a 26. Um texto muito, muito conhecido. Aquele que já sabe de cor, pode haver alguém aqui que sabe de cor, aguente comigo, vamos ler e depois vamos falar várias outras coisas para além da leitura do texto de 1 Coríntios 11, versículos 23 a 26. 23, 24, 25 e 26. Ok? Estamos juntos todos? Sim? Yes. Online também? Vamos a isso? Então, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor, Paulo a falar, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão.
E tendo dado graças, está aqui, Eucaristeo, né? Só que está conjugado, né? Então, está noutra forma, mas é deste verbo, né? E tendo dado graças, continuamos a ler, que, tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, ou noutra versão, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vitórias, conquistas, gratidão, adoração. Oremos. Pai, queremos pedir que o Senhor nos ajude a estar concentrados, a focar a nossa atenção em Ti nesta hora e a perceber o que o Senhor quer nos transmitir através desse texto, tantas vezes lido, tantas vezes falado, principalmente aqui. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a, nessa hora, nos livrar de distrações, as coisas que ocupam a nossa mente, o que temos ainda para fazer hoje, esta semana, aqueles problemas, aquelas dificuldades às quais pensamos agora há pouco. Ó Deus, ajuda-nos a, durante alguns minutos, evitarmos essas distrações. Pedimos mesmo que o Senhor as faça sair da nossa mente, para que possamos focar em Ti e na Tua palavra. Queremos aprender, Senhor. Sabemos que muitas vezes é uma luta, há dificuldades. Então, repreendemos toda a intenção do maligno de roubar a nossa atenção, a nossa concentração. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de falarmos sobre coisas tão importantes. E pedimos que o Senhor continue a moldar o nosso caráter e a fazer-nos perceber melhor quem Tu és e o que o Senhor quer comunicar conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém? Então, nesse texto fala, naqueles outros três que eu falei, usa o termo partir o pão. Tomando o pão, partiu e disse. E esta palavra tornou-se, os estudiosos todos concordam que esta expressão, partir o pão, tornou-se uma referência à ceia do Senhor. Não é dar pão aos pobres, não é termos uma refeição e toda a gente comer juntos, fazer um convívio. Isso tudo é bom e acontecia no Novo Testamento. Mas a expressão, o partir do pão, era usada no sentido de tomar a ceia. Comemos o pão, bebemos o cálice em memória de Jesus. Então, os escritos lá do início, do primeiro século, não é? Quando nós encontramos escritos, além da Bíblia, há essa referência sempre à ceia do Senhor com o partir do pão. Curiosamente, eu queria ler convosco dois textos que falam sobre isso, que usam esse termo, o partir do pão. Estão em Atos, os dois estão em Atos. Atos 2, 42, Atos 2, versículo 42, que diz o seguinte. É mais um daqueles que muitos já ouviram tantas vezes e outros talvez nem tantas. Então, Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos é o ensino da palavra de Deus, é o ensino, a doutrina, o ensino do que os apóstolos davam sobre Deus, sobre Jesus, as coisas que Jesus ensinou. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino. Por isso é que nós procuramos sempre estar a ensinar a palavra de Deus, porque é isso que nós temos como exemplo na palavra de Deus. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Essa parte da comunhão é onde entravam as refeições, os convívios, o estar juntos, visitar uns aos outros, é a comunhão. Só que além da comunhão aparece no partir do pão, que é tomar a ceia juntos. Em casas, normalmente eles faziam isso, perseveravam, porque no princípio não havia templos assim, então era em casas, entre eles. Estavam juntos, muitos ou poucos, 2 ou 3, 20 ou 30, né? Estavam juntos, estavam em comunhão e muitas vezes aproveitavam o momento para partir o pão.
Partir o pão, comer do pão e beber do cálice em memória de Jesus. E nas orações também. Então, perseverança em 4 coisas: na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam nisso. Então, temos a ideia de que eram coisas, todas elas, todas 4, que faziam com regularidade, com bastante regularidade. Há um outro texto em Atos 20, versículo 7, que diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Então, o que é que nós compreendemos desse texto? Que eles se ajuntaram com um propósito. Qual foi? Ouvir a palavra? Também, se calhar. Louvar a Deus? Provavelmente. Mas o texto diz, eles se reuniram no primeiro dia da semana, no domingo, para partir o pão. Mostra uma prioridade, era importante para eles. E quem lê o restante do texto, né, em Atos 20, vai ver que Paulo pregou bastante. Pregou até meia-noite, uma pessoa caiu da janela, porque aquilo era no primeiro lugar, caiu lá embaixo, morreu. E Paulo foi lá embaixo, impôs a mão sobre ele, orou, pediu: ó Deus, isso vai ficar mal, traz a vida a esse jovem Eutico, o nome dele, Eutico, a Bíblia fala o nome. E ele ressuscitou, voltou à vida, não é? E toda a gente, fantástico, Deus está a operar no nosso meio, voltam lá para cima, e Paulo prolongou o ensino até o amanhecer. Então nós temos um texto em Atos 20, onde há muita pregação, muito ensino, aproveitando que o Paulo ia embora, era o último dia dele com eles ali. Ele pregou muito. Houve um momento em que Deus se manifestou de forma miraculosa, né? Sobrenatural, também na ressurreição do Eutico, mas o texto diz em Atos 20, versículo 7, que eles estavam reunidos para partir o pão. Muito interessante, que o objetivo era esse, e todo o resto também aconteceu, e ainda bem que aconteceram todas as outras coisas. Então, eu gostaria que nós pensássemos na celebração, na gratidão, na adoração a Deus, também na ceia do Senhor, como algo que nós podemos fazer em relação à ação de Deus no passado. Celebramos, agradecemos, adoramos a Deus pela sua ação no passado, no partir do pão e no beber do cálice. Que coisas no passado? Muitas, né? Podemos citar muitas aqui, mas especificamente, quando nós tomamos a ceia juntos, nós nos recordamos da Páscoa judaica, embora não sejamos judeus, recordamos a Páscoa judaica, em que eles celebravam o quê? A libertação da escravidão do Egito. E quando nós lembramos que isso faz parte da nossa história, não é? Não fisicamente, eu não vivi naquele tempo, nenhum de vocês, não fisicamente, nem sequer nós éramos daquele povo, mas o certo é que nós, pela fé, fazemos parte da descendência de Abraão, pela fé. E então isso faz parte do nosso passado, que Deus fez isso para chegar até aqui. Não é? Libertou da escravidão do Egito. Mas isso nos faz lembrar também que quando estamos em Cristo, Ele nos liberta da escravidão do pecado. Na nossa vida, em que nós tentamos não fazer aquelas coisas, mentir, ou falar mal, ou tratar com maldade, ou vingar-me quando me fazem alguma coisa, e então, não, isso não está bem. Eu tento não fazer, mas parece uma escravidão, e só entregando a vida a Cristo e pedindo que Ele nos ajude, é que nós podemos ser livres dessa escravidão. Então, nós nos recordamos da ação de Deus no passado. Recordamos da aliança de Deus com o seu povo, o povo de Israel, mas também a sua nova aliança por meio de Jesus Cristo. Não é? Então, não só a velha aliança, mas a nova aliança. A velha aliança que era com o povo de Israel, que ia dar origem ao Messias, a Jesus, mas a nova aliança que é acessível a todos. Todos os povos, tribos, línguas, culturas, nações, por meio de Jesus, a nova aliança que é acessível a todos. Que bom, não? Então, na ceia do Senhor, nós nos recordamos, nós celebramos, demonstramos a nossa gratidão, adoramos a Deus pela sua ação no passado. Na última ceia de Jesus, com os seus discípulos, ele comeu do pão e bebeu do cálice. E também nós podemos recordar esse momento. Podemos lembrar o momento no passado em que a ceia foi instituída por Jesus. E ele disse: fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Fazei isto todas as vezes que beberdes
em memória de mim. Podemos nos recordar disso também. E ao fazer isso, podemos ler, como eu já disse, em Mateus, em Marcos, em Lucas, podemos ler em 1 Coríntios, mas é muito interessante nós sabemos que quando aconteceu a ceia, aconteceram várias outras coisas. Quando Jesus instituiu a ceia, várias outras coisas estavam a acontecer, que estão em João, capítulos 13 a 17. Vamos abrir, quem tiver a Bíblia aí à mão, só um instante, não vamos ler. Eu quero só passar aqui. Algumas Bíblias têm títulos, não é? E esses títulos mais assim fortes, mais negros e maiores, não fazem parte do original, são apenas uma organização do texto, ok? Então eu vou ler os títulos que não fazem parte do texto, né, escrito na altura por João, mas que nos ajudam. Então, por exemplo, Jesus lava os pés aos discípulos, foi naquela mesma ocasião, ok? O traidor é indicado. O novo mandamento, Jesus diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aconteceu naquela refeição, em que aconteceu também a instituição da ceia do Senhor. Pedro é avisado, atenção Pedro, não, eu sou forte, não, cuidado. Não é? Jesus, capítulo 14, temos aquele texto onde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14. Jesus promete o Espírito Santo aos seus discípulos, aqueles que confiam nele, aqueles que o seguem, aqueles que fazem parte dele, que o convidam para fazer parte da sua vida. João capítulo 15 fala sobre a videira e os ramos. Quantas vezes já lemos isso e nos deliciamos com esse texto? Foi naquela noite, foi naquela mesma refeição. Jesus avisou, vocês vão ser odiados pelo mundo. Eu sou, vocês também não vão escapar. Capítulo 16 falou sobre a obra do Espírito Santo. Ele falou que a tristeza que vocês vão sentir, estão a sentir neste momento, e que vão sentir mais ainda, vai se transformar em alegria. Teve algumas palavras de despedida, e no capítulo 17, uma oração, a oração de João, capítulo 17, que também é uma oração maravilhosa de Jesus, tudo naquela noite. E então, reparem, naquela noite em que Jesus estava com seus discípulos para celebrar a Páscoa judaica e instituiu a ceia do Senhor, todas essas coisas fantásticas e maravilhosas de João 13 a 17 estavam a ocorrer. Então nós celebramos, nós agradecemos a Deus, nós adoramos a Deus pela sua ação no passado, quando participamos do pão e do cálice juntos. Mas não é só o passado, também podemos celebrar, agradecer, adorar a Deus pelo futuro que esta ceia pronuncia. Ele também fala sobre coisas futuras, não é? Nos chama a atenção para isso. Há um texto em 1 Coríntios 10, versículo 17, que está na página anterior. Quem tiver em Coríntios 11 é só olhar a página anterior. Então, mas nós estamos lá em João, né? Mas pronto. 1 Coríntios 10, 17, fala assim, vou ler aqui. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quem é que disse, eu sou o pão da vida? Então, quem está em Jesus, não é? Ele é o único pão, e todos nós estamos nele, então todos participamos do mesmo. Não é? É algo fantástico. Obviamente, para a nossa tristeza, há muita divisão no mundo, e há muita divisão também entre as igrejas, entre os cristãos, e isso é triste, deve entristecer o coração de Deus. Mas, ao cearmos juntos, nós podemos imaginar um futuro maravilhoso em que isto não existirá, não é? Em que nós, porque somos todos participantes do mesmo pão, não é? Então nós comemos do pão e bebemos o cálice todos juntos, sem divisões. Então é um futuro expectável, que é anunciado na ceia do Senhor. Mas há outro anúncio, há outro futuro, que é também, nós podemos ver aqui, quando Jesus diz, Paulo diz, que Jesus diz, né, em 1 Coríntios 11, 26, ele fala assim, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então estamos também na ceia do Senhor a pensar na vinda, na segunda vinda, no retorno de Jesus, que é o fim da história como nós a conhecemos. Não é o fim da história no sentido
mais amplo da palavra, mas é o fim da história como nós o conhecemos. Então, também na ceia do Senhor estamos a apontar para aquele fim glorioso em que Cristo há de voltar. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós celebramos, somos gratos, adoramos a Deus também pelo futuro que esta ceia, esse pão e esse cálice que tomamos juntos em memória de Jesus, o futuro que isso prenuncia. Há um texto também em Marcos 14, que é outra narrativa sobre o mesmo momento na vida de Jesus, Marcos 14, 25, e Jesus fala assim com eles: não beberei mais do fruto da vida até aquele dia em que beber novo no reino de Deus. Então, o futuro em que nós vamos sair dessa dimensão para sempre, sem dor, sem tristeza, sem mágoas, sem complicações, aquelas coisas que vocês falaram no princípio, dificuldades, sem nada disso, e vamos estar eternamente com Deus. E uma das coisas que vamos fazer, que está aqui dito, é que Jesus vai tomar o cálice conosco, né? Não beberei mais, porque ele já sabia como é que ia ser o resto da sua vida, até beber novo convosco no reino de Deus. Não é? Então, estamos a anunciar um futuro, não é, longínquo, mas que pode ser a qualquer momento também. Nós sabemos que o fim da história, para todos, pode estar longe. Mas o fim da nossa história, ninguém sabe. Se será hoje, amanhã, daqui a uma semana, um mês. Não é? Então, o fim, por isso que o fim está sempre próximo. Está sempre próximo. Para alguém, está muito próximo. Não necessariamente aqui, hoje. Mas pode ser que eu não esteja cá amanhã, não é? E temos que estar preparados para isso, não é verdade? Então celebramos, somos gratos, adoramos a Deus também pelo futuro que tomar a ceia juntos prenuncia. Mas a celebração e essa gratidão a Deus também pode ser pela abrangência da ação de Deus, pelo seu alcance, que não é limitado a um indivíduo. Ele não alcança só o Roberto, só a Laiane, só o Marcondes. Ele alcança muita gente. O alcance, a abrangência não é só em congregações locais, esta, aquela outra, na parede, na graça, não. Muitos mais locais no mundo inteiro, debaixo de uma mangueira, não é? Em sítios, pessoas escondidas numa cave porque estão a ser perseguidas e podem ser torturadas até a morte. Muitos lugares, muitas situações completamente diferentes dessa, que é muito boa, agradável, pequena, é verdade, para a quantidade de pessoas que têm vindo todos os domingos, né? Precisamos aumentar o espaço, mas há muitas outras situações completamente diferentes dessas. Por quê? Porque o alcance de Deus, a sua abrangência, não se limita a espaços, a geografias, nem mesmo ao tempo. Nós temos irmãos em Cristo que já faleceram, temos irmãos em Cristo que provavelmente ainda não nasceram, né? Mas que, se Cristo não voltar antes, elas vão nascer e nós vamos ter mais irmãos em Cristo. Então não há limitações, a abrangência, o alcance é imenso da ação de Deus, e nós podemos celebrar isto. Voltando para aquele texto de 1 Coríntios 10, 17, nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aponta também para além da igreja, porque quando eu digo assim, que quando nós comemos e bebemos, todas as vezes que comemos e bebemos, anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Anunciamos a morte de Jesus a quem? Anunciamos a morte de Jesus? Pode ser a nós próprios, uns aos outros, mas também anunciamos àqueles que ainda não ouviram, aqueles que ainda não perceberam, e que podem estar no nosso meio, estão a participar deste momento, e quando nós comemos o pão, bebemos o cálice juntos, e recordamos todas essas coisas, essa pessoa tem a oportunidade de ouvir mais uma vez o Evangelho, a boa nova do Evangelho, o amor de Deus por nós, o fato de que Cristo, como Pedro falou e muito bem agora há pouco, se identificou conosco, tomou o nosso lugar, foi punido no nosso lugar. Podemos falar sobre essas coisas mais uma vez. E aqueles que nunca ouviram, ou já ouviram tantas vezes, mas ainda não, como diz a expressão, ainda não desceu a ficha, não é? Ainda não perceberam, têm a oportunidade de mais uma vez ouvir. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É um anúncio, é uma proclamação, é uma oportunidade de ir além da própria igreja, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha.
Mas essa celebração também pode ser uma demonstração da nossa gratidão, da nossa adoração a Deus, pela ação de Deus no nosso interior. Talvez, sobretudo aí, talvez é muito importante nós pararmos aqui um pouco e pensarmos nisso. Celebrarmos, sermos gratos, adorarmos a Deus pela ação dele dentro de mim, dentro de cada um de nós, por aquilo que ele faz. E na continuidade do texto que nós lemos, de 1 Coríntios, capítulo 11, se nós continuarmos a leitura, os versículos 27 e 28 dizem o seguinte: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do Senhor e do seu sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Agora é preciso nós chamarmos a atenção para algumas coisas. O comer e o beber indignamente. Alguém poderá dizer, não, se a pessoa alguma vez cometeu algum pecado, não pode participar. Então não vai participar nunca, não é? Ou se ela cometeu um pecado durante a semana, não pode participar. Também não é isso que a Bíblia diz, porque é raro haver entre nós, não é? Eu inclusive, alguém que não é? Por pensamento, palavras ou obras, não pecou contra Deus, não é verdade? Então, o indignamente não tem a ver com isso. O indignamente tem a ver com a forma. Qual é a forma? Nós participamos de que maneira? Nós participamos em memória de Jesus? Ou é só porque é hora de participar? Nós participamos porque nós reconhecemos a presença de Deus no nosso meio, que nós somos o corpo de Cristo, somos daquele único pão? Ou não? Então, como é que nós participamos? Discernimos o corpo? Como é que nós participamos? Então, é a forma indigna, não é? Aquele que participa de forma indigna, sem levar em conta essas coisas. E uma das coisas que temos que levar em conta é o exame pessoal. Examine-se, pois, o homem, a mulher, a pessoa, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Estamos a participar sem nos examinarmos? Então, a forma tem a ver com isso. Como é que nós participamos? De acordo com o ensino da palavra, aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, ou não? Tem a ver com a forma. Então, examine-se disso também. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Ao examinarmos, nós estamos a convidar Deus a agir, a mexer conosco, a nos convencer do pecado, a perdoar o nosso pecado quando nós pedimos perdão e confessamos a Ele. Estamos a convidar, vem agir em mim, continua esse trabalho, continua a me transformar, a fazer de mim nova criatura, porque nós celebramos, somos gratos, adoramos a Deus pela ação de Deus no nosso interior, porque é Deus que nos torna dignos por quem Ele é e pelo que Ele fez através de Jesus. Amém? A dignidade não é nossa. Ninguém aqui é digno o suficiente para chegar a Deus, olha, eu mereço. Não há ninguém assim. Então, não tem a ver com isso, tem a ver com a forma como nós participamos. Examinamos-nos, fazemos em memória de Jesus, reconhecemos que fazemos parte do único pão que é Jesus, eu sou o pão da vida. Como é que nós tomamos? Como é que nós participamos? Convidando Jesus a agir. E assim, diz o texto, examine-se e assim coma do pão e beba do cálice. Então, o que é que Paulo tem em mente? O que é que Jesus tem em mente? É que, de facto, a pessoa vai se examinar, vai tratar do assunto. Se for um assunto que precisa de mais tempo, vai fazer esse compromisso com Deus, ok? À tarde voltamos a isso, né? Vamos continuar a falar sobre isso durante a semana. E aí, come do pão e bebe do cálice. Por quê? Porque está a fazer o seu TPC, o seu trabalho de casa, né? Está a fazer o trabalho de casa e pode e deve tomar o pão, comer do pão e beber do cálice. Há um livro do Brian Smith, né, onde ele escreve essa frase, eu achei incrível. É uma refeição simples de pão e vinho, que era suficiente para contar a história da comunidade cristã e fazer recordar quem eles eram e quem foram chamados para ser. Vou atualizar agora para nós. Então, é uma refeição simples de pão e vinho, que é suficiente para contar a história da comunidade, não só como é que nós surgimos na década de 80, não é isso. Como é que tudo isso começou, desde o Êxodo, né? Desde Moisés no Egito.
Então, podemos contar a história da comunidade cristã e fazer recordar quem somos e quem somos chamados para ser. Somos filhos amados de Deus. Fazemos parte da sua família. Ele nos transformou para sermos novas criaturas e fazermos diferença no mundo em que vivemos, seja em casa, no trabalho, na escola, no desporto, no lazer, em todas as circunstâncias, na família, no prédio onde vivemos, fomos chamados para ser. E isso tudo podemos e devemos fazer quando comemos do pão e bebemos do cálice. Mas por último também é uma celebração, podemos estar gratos, adorar a Deus pela realidade da sua presença entre nós. Celebrar a sua presença. Ele está presente aqui hoje. Não só aqui dentro do meu coração, que glória a Deus por isso, mas entre nós. Ele está presente aqui entre nós. Estamos reunidos no seu nome. Podemos celebrar isso, devemos celebrar isso. Ser gratos por isso, adorar a Deus por isso, porque Ele está presente, realmente presente entre nós. Há um texto em Lucas que eu gosto imenso, Lucas capítulo 24, é o último capítulo de Lucas. E eu gostaria de ler convosco. Também falamos sobre esse texto volta e meia, portanto não é novidade. Mas vamos ler hoje com este pano de fundo. Então, Lucas 24, eu vou começar já no versículo 28. Então, 2 discípulos a caminho de Emaús, e diz aí o versículo 28, Emaús, uma aldeia próxima de Jerusalém. Então, mais ou menos 10 quilômetros, eles chegaram à aldeia para onde iam, e ele, Jesus, fez como quem ia para mais longe. Eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus. Tá? Isso está nos versículos anteriores. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. Jesus entrou. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. Jesus, de repente, está ali à mesa, agarra no pão e toma a iniciativa. Parte o pão, abençoa, parte e dá. E abriram-se-lhe os olhos e reconheceram que era Jesus. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando a caminho ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, lembrem-se, fica conosco que já é tarde. Lembra que ele disse? Já é tarde. De repente já não é tarde. Né? Na mesma hora, está aí no versículo 33, levantando-se, tornaram para Jerusalém, 10 quilômetros de volta. Na mesma hora, foram a correr. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles Jesus fora conhecido no partir do pão. Ele foi conhecido por eles no partir do pão. Deus está presente no nosso meio e Jesus deve ser reconhecido no partir do pão. Quando partimos o pão juntos, quando bebemos o cálice juntos. É algo cheio de significado, tão importante, que nós temos o privilégio de participar regularmente, semana após semana. E alguém pode dizer, mas isso não se torna um ritual? Eu gosto de uma piada, de uma brincadeira, que é coisas boas que nós fazemos, é demais fazer todos os dias? Não sei, talvez gostas de dar abraços. Se der todos os dias, vai se tornar um ritual? Sei lá, gostas de um certo alimento. Gostas mesmo. Comer todas as semanas, ou às vezes mais de uma vez por semana, torna-se um ritual? Aquilo que nós gostamos não é ritual. Então, o que torna ritual não é o ato em si, o comer e beber. O que torna um ritual é a forma como eu chego àquela situação. Como é que eu chego à situação? Como é que eu aproximo a ceia do Senhor? Porque se eu aproximar a ceia do Senhor numa expectativa,
é uma oportunidade que eu tenho de celebrar, de demonstrar a minha gratidão, de adorar a Deus, juntamente com os meus irmãos. Que rica oportunidade. Se eu chego à ceia do Senhor com essa expectativa de poder celebrar, dar graça e adorar a Deus, e então eu garanto, nunca será um ritual. Cada vez vai ser diferente. Cada vez. Eu já tomei a ceia 3 vezes no mesmo dia, porque estava com pessoas diferentes e ambientes diferentes, e era importante, na minha ótica, celebrar, demonstrar minha gratidão, adorar a Deus, também com esses irmãos, nesta situação, neste ambiente, e nunca foi ritual. Porque cada situação tem o seu quê, o seu detalhe, algo que Deus está realmente presente e quer ser reconhecido no partir do pão. Há uma pessoa do início da igreja, chamava-se Inácio de Antioquia, conhecido assim, fim do século I, início do século II. A tradição diz, nós não temos coisas que comprovem, mas a tradição diz que ele foi discipulado pelo apóstolo João, que foi um dos discípulos o que demorou mais a morrer. Dizem que ele morreu com 90 e muitos anos, talvez perto dos 100, talvez a idade do senhor Gabriel, não é? E então, ele faleceu já com bastante idade, João, e dizem que esse Inácio foi um discípulo dele, foi ele que o alcançou e o ensinou. Sendo de Antioquia, provavelmente ele conhecia não só João, mas também Pedro e Paulo, né? Paulo, Antioquia, Paulo ia muito a Antioquia. Foi a igreja de Antioquia que enviou Paulo nas suas primeiras viagens missionárias. Então, esse Inácio de Antioquia escreve aos cristãos em Éfeso, o mesmo povo lá da carta aos Efésios, né? Paulo escreveu, Inácio também. E ele diz assim: portanto, esforcem-se ao máximo para se reunirem com a maior regularidade possível e darem graças e glória a Deus. Pois quando se reúnem com frequência, os poderes de Satanás são destruídos e a sua destruição termina como resultado da unanimidade da vossa fé. A unanimidade da vossa fé. Não é reunir para cada um olhar a roupa que o outro está a vestir. Não, a unanimidade da fé. Não é? Isto tem um poder enorme. Nada há melhor que a paz pela qual toda guerra no céu e na terra é abolida. Então, mesmo que ainda há guerras neste mundo, mesmo que ainda há guerras no mundo espiritual, nós podemos experimentar por momentos em que nós estamos unidos, com um só coração, à volta da palavra de Deus, podemos experimentar o fim da guerra, pelo menos no nosso coração, né? O fim da guerra entre nós, fim da guerra na terra e no céu. Podemos viver essa realidade. E devemos. E é por isso que todos os domingos também nós gostamos de dizer, se alguém ainda não fez essa decisão de entregar a vida a Jesus, hoje é dia de salvação, não deixe passar essa oportunidade. Eu quero fazer parte desse povo, não deste povo necessariamente, mas do povo de Deus que nos inclui a nós, não é? Eu quero fazer parte, eu quero entregar a minha vida a Jesus, quero recebê-lo no meu interior, quero experimentar novidade de vida, eu quero isso. Temos que fazer essa decisão, essa é a decisão mais importante de uma vida qualquer, de qualquer vida. Então, se houver aqui entre nós alguém online que ainda não fez a decisão, não deixe passar a oportunidade, o dia de hoje. Fala conosco, fala com alguém aqui da igreja, fala com algum conhecido, vocês que estão online, que já fez essa decisão. Diz, olha, eu hoje também fiz. Eu hoje também fiz essa decisão. E agora? Quais são os próximos passos? Como é que caminhamos juntos? Porque isso aí é uma caminhada, é uma jornada que vamos fazendo juntos. Amém? Então, há muitas maneiras de celebrar, há muitas maneiras de dar graças, há muitas maneiras de adorar a Deus, como, por exemplo, o louvor. Demonstrar o amor de Deus a outras pessoas, servir alguém, ofertar da nossa vida tempo, talentos, tesouros, orar, tempo de qualidade com Deus, meditando, pensando, orando, pedindo a Deus que fale conosco, que nos ensine. E hoje nós tivemos a falar sobre uma maneira de fazer isso também, a ceia do Senhor. Comer do pão e beber do cálice juntos. Também é uma forma de celebrarmos.
de demonstrarmos a nossa gratidão, de adorarmos a Deus. E, curiosamente, é a única que aparece no Novo Testamento, Jesus dizendo, fazei isto em memória de mim. As outras coisas também são boas e devemos fazer em memória dele, mas ele não disse, né, louvem a Deus, ou, sei lá, orem, ou, bom, ele falou, orem no meu nome, mas ele, fazei isto em memória de mim. Então, partir do pão, a ceia do Senhor, é isso, é um ato de celebração. Gratidão a Deus, adoração a Deus pela sua ação no passado, pelo futuro que pronuncia, pela abrangência da sua ação, do seu alcance, pela sua ação no nosso interior e pela realidade da sua presença entre nós. Amém? Eu gostaria de dar a oportunidade de nós celebrarmos, nós agradecermos, de adorarmos a Deus. Cada um à sua maneira, alguns segundos. Podemos curvar as cabeças, ficar em pé, podemos ficar sentados, podemos ajoelhar, cada um à sua maneira. Mas vamos celebrar, vamos agradecer a Deus, vamos adorá-lo neste momento, por quem Ele é, pelo que Ele tem feito na nossa vida. Alguns segundos lá em casa também, quem está nos acompanhar, um momento de louvor, de adoração a Deus, por essas coisas todas, pela sua ação no passado, pelo futuro que pronuncia, pela sua ação no nosso interior, pela abrangência, pelo alcance incrível da sua ação em todo o mundo, em toda a geografia, em todos os tempos, e pela realidade da sua presença entre nós. Glória a Deus. Sim, Pai, nós queremos louvar, queremos exaltar o Senhor. Tu és digno do nosso louvor, Senhor. Perdoa-nos as vezes em que nós não temos dado o devido valor a isto, Senhor, a sermos gratos, celebrarmos, adorarmos o Senhor. Ó Deus, recebe o nosse louvor, recebe o louvor do teu povo, recebe o louvor daqueles que estão a acompanhar online, a gratidão, a celebração, ó Deus, a adoração, ó Deus. Ajuda-nos a lembrar, ó Deus, de ir à tua presença, sim, sempre. Quando estamos juntos, quando estamos também sozinhos, ó Pai, ajuda-nos a ir à tua presença, ó Deus, estar na tua presença, sim, celebrantes, gratos, adoradores. Ó Deus, recebe o nosso louvor, na nossa adoração. Pai, amor, louvado seja o teu nome. Pai, tu conheces o coração de cada um neste momento, a celebração que vai aqui dentro, a gratidão. Alguns estão certamente a pedir perdão também, a confessar que muitas vezes não vai a ti, não te procura desta forma. Vamos só para pedir, para reclamar, para lamentar. E isto faz parte da nossa relação, é verdade. Mas ajuda-nos, ó Deus, a celebrar mais, a demonstrar mais a nossa gratidão. Adorarmos o Senhor, ó Pai, na beleza da tua santidade. Tu és santo, 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 único, separado de todo o pecado, de tudo aquilo que realmente nos complica a vida, Senhor. Tu és único. E ao mesmo tempo te identificaste conosco na pessoa de Jesus, viveste a nossa vida, morreste a nossa morte de forma violenta, injusta, cruel, para que ressuscitando ao terceiro dia nos pudesse oferecer vida eterna e vida abundante aqui e agora. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de participarmos do pão e do cálice juntos. Fizemos hoje e vamos continuar a fazê-lo, Senhor. Ajuda-nos a valorizar tudo que isso representa. Cada vez que estamos juntos. Queremos celebrar quem Tu és. Louvar-te, engrandecer-te, agradecer-te. Recebe, ó Pai, a nossa adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está online, Deus abençoe, boa semana. Não esqueça aqueles que fizeram a decisão, procurar alguém, pode ser nós próprios ou alguém que já fez essa decisão. Deus abençoe. Tenha uma boa semana. Amém? E agora eu queria